Eu vou ensinar você aquilo que era meu, a minha força quando eu jogava futebol. Já seria até mais fácil hoje em dia jogar futebol. Por quê? Principalmente pelas pontas, né? O lateral avança, era a coisa melhor do mundo. Para a Garrincha, saiu livre, penetrou, atenção, está no prolongamento da pequena área, agora bloqueada por dois. Gol! Sensacional, uma joia! Eu tinha famoso em 58, quando cheguei aqui, depois fui para minha terra, em Pau Grande, senti que estava famoso, porque conversando com os amigos, um deles falava. E minha casa vivia muito cheia de gente, eu saía também para fazer compra, e viajava sempre de trem, e sentia talvez assim, vinha cansado dos treinos e achava que o pessoal ali já não estava assim, perturbando um pouco. Então eu me sentia um pouco cansativo da vida de ídolo. De que planeta veio esse homem? O mundo ainda não tinha visto um jogador como aquele. Foi uma coisa colossal. Garrincha foi um fenômeno. Garrincha foi um fenômeno difícil de definir. Com uma saudade danada daquilo que eu vi. Desde garoto que ele jogava. Mas aquelas pernas tortas, ele pensava que ele não ia longe, né? Na verdade, ele tinha uma perna reta e uma perna torta para dentro. Se você for observar, o Garrincha andava puxando um pouco da perna. Mal se sabe como é que o Garrincha podia andar, né? Como jogador, tinha um repertório de jogada praticamente limitado a um drible pela direita. Qualquer jogador que quisesse dar esse drible ia ter que entortar a perna, mas a dele já estava torta. Pois bem, com tudo isso ele foi Garrincha. Ele não tinha essa pressa toda de ser descoberto como jogador, nem uma consciência de que fosse um fenômeno do futebol, nem nada, né? O Garrincha era torcedor do Flamengo, mas ele tentou jogar no Flamengo. Olharam aquele cara todo torto, achavam que ele não ia jogar futebol, não podia jogar futebol. Passou por outros clubes e ninguém quis. Quando foi um dia, alguém foi jogar lá em Maria das Graças, do lado que apareceu um senhor que deu um cartão a ele para ele se apresentar em Botafogo numa segunda-feira. O Arati, que era lateral direito do Botafogo, o havia visto jogar em Pau Grande e o levou para o Botafogo. E aí pediu para o Gentil vê-lo. Ele chegou lá, de lá ele não escapou. Não deixaram nem ele ir embora. Segunda-feira ele foi e o Botafogo prendeu ele lá. Então aí ele deu uma oportunidade para o Garrincha. Ali sim ele pôde começar a ser o Garrincha, mas já tinha 20 anos de idade. E o Garrincha fez um treino espetacular. Driblou o Nilton Santos. Falam que passou a bola entre as pernas do Nilton Santos. Não passou, mas deu aquele drible que ele dava em todos, ele deu no Nilton Santos. Aquele driblezinho pro lado direito, assim. Nilton Santos falou, não deixa esse rapaz ir embora não, hein? Nós vamos perder ele. E foi verdade mesmo, ele ficou lá umas 2 semanas lá. Ele estreou no dia 19 de julho de 1953, contra o Bom Sucesso no estádio de General Severiano. O Botafogo ganhou de 6-3, ele fez 3 gols. Minha lembrança mais marcante foi contra o meu clube, meu time. Foram os 6-2 de dezembro de 57 contra o Fluminense. Olha, assisti um Flamengo e Botafogo, que para mim é contrariedade, porque eu sou rubro-negro. O jogo que o Botafogo foi campeão em cima do Flamengo, né? Foi um jogo memorável, entende? O Maracanã super lotado. Foi o segundo turno do Campeonato Carioca de 58. Chegando um pouco meio em cima da hora, só deu para sentar atrás do gol do Flamengo do primeiro tempo. E aí, tô lá vendo aquele jogo. Foi dribles um em cima do outro, entendeu? Do lateral esquerdo, se eu não me engano, era o Jardim.
entendeu? Ou o Jordão, não me lembro bem quem era o lateral esquerdo. E ele acabou com o jogo naquele dia. Eu fui um João do Mané no Maracanã. O Jordão aqui, eu Jordão. Jordão muito mais velho, eu garoto. Aí Jordão, vai Gerson, vai. Eu ia. E o Manel parado, com a bola. Eu ia. Para aí. Aí eu parava. Aí vinha o Manel com a bola. De repente ele parava. Eu, bom, agora o que ele vai fazer? Quando ele fazia aquele drible, ele vinha pra cá, eu vim. Só que eu vindo pra cá, ele já veio e já meteu pra cá. Como é que eu vou pra cá e venho pra cá? Não tem condição. Sou elástico, pô. Quer dizer, então era um negócio que você não entendia. E ele ia levando em cima de você, você vinha recuando. Né? Quando mandava aqui atrás... Né? E quando dava o bote, tomava o corte ainda, né, Gerson? Não tinha bote, cara, porque não tinha distância pro bote. E não adiantava você dar pontapé nele. Que aí, ele driblava você 20 vezes. Moralmente, o estádio... E o que aconteceu com você? Fala, termina. Pois é, eu fui o Manel dele. Eu fui mas pra onde você foi? Você foi dar o bote? Pois é, aí o que acontece? Jogo Flamengo e Botafogo, final. Na linha de fundo, tinha um palmo da linha de fundo para dentro. Eu parei aqui. Por aqui ele não vai passar. Tem um palmo, pô. Como é que ele vai passar? Estou aqui. Não sei o que ele deu, ele passou aqui. Eu caí embrulhado com o Jordão em cima dos fotógrafos. Ele chutou a bola bateu no rosto do Vanderlei e entrou. Não adianta. Quer dizer, então é um negócio de você não entender. Ele fazia isso quando a gente jogava seleção ou Botafogo. Solteiro contra casado, ele fazia essa mesma coisa. Lá em Pau Grande, na pelada dele, ele fazia essa mesma coisa. Aquilo era dele, não adianta. Eu estou atrás do gol, entendeu? Ou seja, eu estou exatamente naquela... É como se o Garrincha tivesse vindo para cima de mim, entendeu? E cruzando a bola e o Botafogo fazendo gol, um atrás do outro. Né? Terminou o primeiro tempo, Botafogo 3-0. Foi uma coisa colossal. Garrincha foi um fenômeno. É terrível, é tempo mágico, né? Você está atrás do gol e vê com aquela visão perfeita do jogador vindo na sua direção, né? E ele é naquele momento, ele é o demônio, né? Foi um jogo no Maracanã, Botafogo e Fluminense. 6-2, com o Garrincha fazendo o que fez em cima do Altair, do Clóvis, da defesa do Fluminense. Essa foi uma coisa que eu não gosto muito de lembrar. Mas, claro, com o coração, meu coração vira e lembra que o Garrincha merecia o que ele fez com o Fluminense. Eu duvido que um lateral esquerdo, nessa semana, o lateral esquerdo dormia sossegado, entendeu? Não dormia sossegado. Eu não dormia bem, a gente acordava no dia seguinte pensando no Mané, né? E eu acredito que deve isso acontecer com os outros laterais, quando jogava contra o Garrincha, não dormia direito. A gente tinha pesadelo, tinha alguns até que caía até da cama. Quando o Brasil embarcou para a Copa do Mundo, o Garrincha ainda não era o Garrincha. Ele era assim, digamos, já quase o Garrincha, mas era um jogador discutido, polêmico, né? Ele era tido como um irresponsável. Os psicólogos da seleção, o técnico da seleção, não queriam saber de Garrincha. O Garrincha não tinha aquela responsabilidade europeia em relação ao jogo. Eles esqueceram dessa questão da mestiçagem, da negritude que dá ao jogador brasileiro esse imponderável, fazer do futebol um brinquedo maravilhoso. Você sabe que ele foi àquela Copa quase que entrando pela janela, como se diz. Os deuses do futebol, vamos chamar assim, inspiraram os nossos treinadores e os nossos chefes de delegação a fazer aquela mudança. Estádio do Pacaembu, Zona Oeste de São Paulo. Aqui nasceu uma parceria imbatível, histórica. 40 jogos, 4 empates, 36 vitórias, nenhuma derrota. Com a palavra, o rei do futebol. A seleção brasileira com Pelé e Garrincha nunca perdeu. E quando nós estávamos dentro do campo, o Brasil não perdia.
Pelé, Garrincha e a arte de vencer e encantar. Até quem também nasceu para brilhar. Olha, eu posso falar de cadeira, porque eu joguei do lado dos dois e eu sei o que representa Garrincha e o Pelé. Foi a melhor dupla que o Brasil teve dentro de campo. O artista e a obra de arte. O astro e a maior vocação. Uma entrevista rara. Você vai ver agora imagens inéditas de Garrincha. Dentro de um barco no Rio Sena, em Paris, no ano de 1974, um ano depois de se aposentar. Ele fala sobre o dom que o consagrou como um dos maiores dribladores da história. Acho muito mais fácil a pessoa que tem uma bola dominada partir para cima do marcador, porque o marcador sempre está esperando e está sempre no chão, quer dizer, apoiado no chão. E você correndo, você tem mais facilidade de partir para cima dele, dar um toque na bola, enquanto ele vira para acompanhar você, você já está longe. Se tivesse um ou dois backs, eu sabia que ele ia driblar, de alguma maneira ia para dentro do fundo. Aí eu saía. Aí quando eu ia entrando na área, assim, estava esperando o cruzamento, aí ele driblava para trás. Driblava para trás e dava. Porque aí eu falava, mané, desgraçado, pô, me fez dar um pique. Muitas vezes eu apelava com ele por causa disso. Porque eu nunca vi uma habilidade tão grande, né? Pelé e Garrincha jogaram juntos pela primeira vez em 1958. Foi num amistoso contra a Bulgária no Pacaembu, que serviu de preparação para a Copa do Mundo da Suécia. Vitória por 3-1, como mostra a manchete do jornal Diário da Noite. A arte ganhando forma. Logo na primeira vez juntos, o cartão de visita do que essa dupla seria capaz. O jornal registrou para a história. Garrincha bateu seguidamente o seu marcador, colaborando de perto em 2 gols. Pelé, o melhor do ataque, fez 2 gols e foi sempre o mais perigoso da ofensiva. Nessa época, Pelé era um garoto prodígio, 17 anos, promessa de craque do Santos. Garrincha era mais velho, tinha 24 anos e brilhava com a camisa do Botafogo. Mas o Brasil ainda não tinha sido campeão do mundo. Parece que estava apenas esperando que Edson e Mané se conhecessem dentro de campo. Teremos que agradecer para sempre aquele 18 de maio de 1958 no Pacaembu. Foi dali para a Suécia. E o mundo ainda iria ficar aos pés desses dois. 20 dias depois da primeira vez juntos, o Brasil estreava na Copa, com Pelé e Garrincha fora do time titular. Na terceira rodada contra a União Soviética, os dois ganharam a posição. Nelson Rodrigues e a arte das palavras. Amigos, a desintegração da defesa russa começou exatamente na primeira vez em que Garrincha tocou na bola. Como marcar o imarcável? Os 2 primeiros minutos do jogo, a União Soviética definem o futebol brasileiro, Garrincha, escalação de time, relatório, definem como uma grande parte da história que o próprio Garrincha escreveu. Porque esses 2 minutos, né, em que ele vira a defesa soviética de cabeça para baixo, entendeu? Bota a bola na trave, do Yashin, que era considerado na época o maior goleiro do mundo. Não tiveram tempo de se refazer desse susto, ele já pegou a bola de novo e já foi de novo em cima. E o Brasil deu show. A primeira das nossas 5 taças teve a assinatura de Zagallo, Garrincha e de um jovem rei. 1962, Chile, a Copa de Garrincha. Pelé, machucado, assistiu Mané fazer gol de cabeça, de perna esquerda, e comandar o Brasil na conquista do bicampeonato mundial.
Quem viu Garrincha de perto naquela Copa se impressionou. Como Salvador Sadurní, hoje com 74 anos, um consagrado goleiro do Barcelona e da seleção espanhola. Eu estava de terceiro porteiro, eu tinha 19 anos. Eu era o terceiro goleiro em 62, tinha 19 anos. E quem mais me impressionou, mais até do que Pelé, foi o Garrincha. Nosso lateral Sigfrido Gracia, depois do jogo, ficou descadeirado. Não conseguia caminhar. Foi o melhor jogador que já vi. Para mim foi o jogador mais bueno que eu he visto. E eu vi, no momento em que o Dr. Paulo Machado de Carvalho botou a mão no ombro do Garrincha e disse: meu filho, nós agora dependemos de você. E ele disse para o Dr. Paulo: conte comigo, Dr. Paulo. E ali estava sendo decretada a presença marcante do Garrincha naquela Copa do Mundo. Sem o Pelé, quer dizer, eu imagino que o Garrincha apenas sentia um pouco mais de espaço para ele. Então ele podia fazer coisas, por exemplo, que ele, como peladeiro que era, né, gostaria de fazer sempre, de sair da ponta direita e jogar no meio do ataque, né? Tentar fazer gol de cabeça, coisa que ele não fazia nunca, de repente fez, chutar de pé esquerdo, quer dizer, todas as brincadeiras de pelada que ele sempre teria feito se deixassem, ele fez ali, né? Ele foi disputar a Copa do Mundo do Chile, como foi a de 58, simplesmente para jogar futebol, que é o que ele gostava de fazer. Se aquilo era importante para o Brasil, se não era... Eu assisti tantas Copas, vivi os momentos mais impressionantes das competições que me coube cobrir, e foram 13 ao todo, pessoalmente. E todo mundo diz que a maior atuação de um jogador numa Copa foi a de Maradona em 86, pela Argentina. Pois eu digo que foi a do Garrincha em 62. Mané, você tinha consciência que quando você pegava a bola, voltava, fazia que ia e voltava mais uma vez, você estava praticamente humilhando o lateral, você estava acabando com a carreira dele? Meu futebol sempre foi futebol alegre. Agora, os marcadores que se danassem, eu queria saber de mim, né? Se der de pontapé era pior, que aí não pegava mesmo. Era quase sempre o mesmo drible, todo mundo fala, mas não pegava. Ninguém tinha o arranque que ele tinha. A base da agilidade, depois um pouco de calma. Existe aqueles problemas também que você perdeu uma, duas bolas. Mas você é acostumado sempre a fazer aquilo, você ganha 10, 20, você perde duas, não ganha 10. Há 50 anos, Pelé e Garrincha jogaram juntos pela última vez. Na Copa da Inglaterra, em 1966. O adversário, o mesmo do primeiro jogo, a Bulgária. E mais uma vitória. 2-0. Um gol de Pelé, de falta. Outro de Garrincha, também de falta. O Brasil não foi longe. Sem Pelé, machucado, e com Garrincha, perdeu para a Hungria. Com Pelé de volta e sem Garrincha, perdeu para Portugal, acabou eliminado. Mas aquela dupla, Pelé e Mané, já havia entrado para a história, com títulos e um aproveitamento impressionante. Com eles, juntos em campo, o Brasil venceu 90% dos jogos, 40 partidas, 36 vitórias, nenhuma derrota. Eu considero que aquele ano de 62 foi o último ano do Garrincha como o jogador Garrincha. De 63 em diante, ele continuou jogando, ele foi jogar no Corinthians, jogou em vários outros clubes, jogou até no Flamengo, mas ele não era mais o Garrincha. Tanto que eu considero que o único clube, né, que, na verdade, pode dizer que pode se orgulhar de ter tido o Garrincha foi o Botafogo. Então eu me sentia um pouco cansativo da vida de ídolo. Mas você sabe que nós não podemos fazer nada, temos que aguentar isso tudo porque o povo quer e para eles é bom, mas para nós não somos, porque é meio cansativo, sabe? Todos temos um pouco de culpa por não tentarmos conhecer o homem Garrincha como ele merecia. Sabíamos do craque. O craque é esse aí que é o Garrincha, não tem nada igual.
Mas o homem estava vivendo como todos nós vivemos, os nossos problemas de carne e osso. O que realmente abreviou a vida do Garrincha foi o álcool, porque ele já vinha bebendo desde criança. Durante muitos anos, a bebida não teve uma influência negativa no comportamento dele, quer dizer, ele conseguiu dar conta de treinar, de jogar. É muito difícil de você falar sobre ele de uma maneira lógica, absoluta, sem incertezas. Eu acho que, para mim, ele foi um fenômeno. Continuo dizendo que ele foi um fenômeno, um maravilhoso fenômeno. Um jogador de futebol que é bicampeão no mundo e muitas vezes campeão pelo Botafogo, eu acredito que não tem desilusão, não. Porque o Botafogo naquela época ganhava 30 mil dólares e se eu não jogasse, recebia 15. Então meu joelho estava muito inchado, eles tiravam o derrame e a gente já estava decadrão. E eu jogava normalmente, dizia que não fazia mão e acabou não fazendo mão mesmo. Eu fui bastante explorado, mas não tem problema não, eu não dou mais para isso não.